Olá e bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Um dos assuntos que está mais no noticiário, seja por causa das reformas que estão acontecendo ou estão sendo propostas, ou simplesmente porque é um assunto que está muito em voga, né? No país, é a questão dos gastos públicos. E as pessoas têm tratado os gastos públicos de uma maneira, na minha opinião, super equivocada. Algumas semanas atrás teve até um artigo num dos principais jornais do país, onde alguns economistas falavam que está provado que os gastos públicos não levam a um maior crescimento, porque os gastos públicos aumentaram e não teve crescimento. Eu fico pensando às vezes, né, para que precisa estudar tantos anos, se é assim tão simples, ver, ó, se aumentou um, não aumentou o outro, então a gente pode deduzir daí uma relação, né? E as coisas são um pouco mais simples do que isso. Existe uma falácia na economia, eu não lembro o postulado, é algo como cum hoc ergo propter hoc, se não me engano, que é o seguinte: por causa disso, aquilo, né? Você se engana, confunde causa e efeito das coisas. E não necessariamente você pode dizer que o gasto público se provou ineficiente porque você aumentou o gasto público nos últimos anos e não teve crescimento. Mas por que isso, né? Afinal, o que é o gasto público? Será que existe, olha só a provocação, gasto mesmo? Será que um governo é capaz de gastar? Vamos entender primeiro o que um governo faz, né? Além de definir as regras que vão reger aí e controlar a nossa convivência em sociedade e também reger a forma como nós nos relacionamos com o meio que nos cerca, né? O Estado, o governo, ele tem basicamente uma função, que é escolher de quem ele vai tirar recursos e quanto ele vai tirar recursos de cada um, e para quem ele vai dar esses recursos e quanto ele vai dar para cada um, escolhendo e fazendo da melhor maneira para que fique um legado nesse processo entre tirar recursos e dar recursos. O Estado é um grande redistribuidor de riqueza e ao longo desse processo de redistribuir riqueza, ele deixa um legado. Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que o Estado chegue e colete R$1 bilhão através de impostos, tá? Então ele coletou R$1 bilhão de um grupo de pessoas, né? E aí esse R$1 bilhão ele vai devolver para um grupo de pessoas. Ele pode escolher, por exemplo, 1 milhão de pessoas e dar, que nem um Bolsa Família, por exemplo, dá R$1.000 para cada uma. Então ele vai dar para 1 milhão de pessoas R$1.000 para cada uma, ele vai pegar o 1 bilhão que ele recolheu e vai ter dado esse 1 bilhão através de R$1.000 para 1 milhão de famílias. Isso vai ter algum impacto, né? Provavelmente as pessoas vão pegar esse dinheiro, vão no mercadinho comprar uma carne, comprar um caderno, o rapaz do mercadinho, a moça do mercadinho vai ligar para o armazém, vai pedir para repor o estoque, o armazém vai ter que ligar para a fábrica vai ter que produzir outro, isso vai dar algum tipo de dinamismo aí para a economia. Da mesma forma, o governo pode distribuir esse dinheiro de uma outra maneira. O que ele pode fazer? Ele pode pegar esse R$1 bilhão e construir 3 pontes, 5 escolas, 4 hospitais, 2 portos, 10 estradas, e para construir tudo isso ele pode contratar 1 milhão de pessoas, e cada uma dessas 1 milhão de pessoas vão ganhar para poder trabalhar ali R$1.000. Chegou exatamente R$1.000 na mão de 1 milhão de pessoas, que nem no primeiro caso, que vão gastar, vão comprar carne, caderno no mercadinho, etc. Mas neste processo ficou um legado de portos, pontes, estradas, escolas, hospitais. E este legado, essa riqueza que foi gerada, vai ser o primeiro passo, o primeiro degrau para o próximo processo de riqueza, de formação de riqueza, de geração de riqueza, de crescimento, de desenvolvimento que surge a partir daí, né? E o governo pode, por exemplo, fazer o seguinte: escolher, em vez de 1 milhão de pessoas, escolher 1.000 pessoas, dar R$1 milhão para cada uma, dá mesmo. E aí essas
1.000 pessoas vão ganhar R$1 milhão, não vão conseguir gastar esse R$1 milhão, vão gastar um pouquinho, o resto vão guardar, isso vai ter um dinamismo muito menor. O importante é vocês entenderem que o Estado, ele não é uma pessoa, uma família que gasta ou economiza. Os recursos passam pelo Estado, chegam de uma maneira e saem de outra maneira. Quando ele escolhe de quem ele vai tirar e quanto ele vai tirar, ele já está dando um recado. Ou seja, quando o governo estabelece as suas regras de tributação, por exemplo, ele dá um recado do que ele quer incentivar e do que ele quer penalizar. Por exemplo, quando ele cobra um imposto muito alto para quem produz cigarro, que acaba pesando em quem consome cigarro também, ele está pegando e penalizando esse tipo de atividade, né? No Brasil, a gente já conversou sobre essa parte tributária, mostrando que a maior parte dos impostos vem sobre o consumo, que é um imposto que pega mais sobre o pobre, que tudo que o pobre ganha ele consome. Ou seja, no Brasil, a gente beneficia os ricos que têm um imposto de renda muito pequeno, não pagam nada de imposto sobre dividendos, etc. Tem outro vídeo meu falando sobre isso, e penaliza muito os pobres. Então a gente tira errado esse dinheiro. E o que a gente tem que pensar é o seguinte: como é que a gente pega e distribui esse dinheiro, né? Porque não tem um centavo, ouve bem o que eu estou falando, essa frase é super importante, não existe um centavo sequer do gasto do governo, daquilo que é chamado de gasto do governo, que não vá parar na mão de uma pessoa. Todo o dinheiro do governo vai parar na mão de pessoas. Pode parar na mão de empresas, mas as empresas são de propriedade de pessoas. Então, por exemplo, o governo gastou 120 bilhões de reais em saúde. São 120 bilhões de reais que foram parar na mão de pessoas, de médicos, de enfermeiros, de zeladores, das empresas que fabricam o remédio que é comprado pelos hospitais. Essas empresas são empresas de donos que têm funcionários também. Então, a gente tem que pegar e entender o seguinte: de todo o orçamento do governo, para onde isso está indo parar? Porque as pessoas falam assim, porque a gente paga 32% da carga tributária brasileira, o que está no site do Ministério da Economia, é de carga tributária. E é importante a gente falar o seguinte: o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a riqueza gerada no país o ano inteiro, mais ou menos 1/3 vai para o governo, esse dinheiro vai para o governo como carga tributária e é redistribuído todo pelo governo. Todo esse dinheiro que vai, volta para as pessoas, não fica nada com o governo. E o que as pessoas têm que poder entender para poder opinar é o seguinte: onde ele vai parar e o que está ficando de legado. Porque se o Estado está fazendo esse dinheiro, por exemplo, parar na mão de pouquíssimas pessoas sem deixar legado nenhum, o gasto público é um desastre. Se está fazendo isso e parar na mão de um monte de pessoas e deixando um legado enorme, o gasto público é maravilhoso. Por quê? Porque faz o dinheiro voltar para as pessoas certas e faz com que o país tenha uma infraestrutura que aumente a sua produtividade e seja capaz de, cada vez com a mesma quantidade de dinheiro e de trabalho, gerar um output, um produto muito maior. Então, quando a gente olha hoje o gasto do governo e a gente separa, um dos maiores problemas que a gente tem é o gasto que a gente tem com os encargos da dívida, ou seja, um bom pedaço disso tudo que a gente arrecada vai parar na mão de um grupo muito pequeno de pessoas que é dono da dívida pública brasileira. Então, os juros que a gente paga da dívida, que consome a maior parte dessa nossa carga tributária, vai parar na mão de pouquíssimas pessoas sem deixar legado nenhum. Sem deixar nenhum hospital construído, isso não é nenhum serviço que é prestado para essas pessoas, simplesmente elas emprestaram dinheiro para o governo e estão recebendo juros. A gente reclama muito do funcionalismo público, do serviço público e etc e tal. Veja bem, você tem hoje em dia um número de servidores, contando militares, civis, das 3 esferas, União, estados e municípios, mais as estatais, você tem mais ou menos 12 milhões de pessoas. Todas essas pessoas, os ativos, eles recebem, são 12 milhões de pessoas, recebem mais ou menos uns 700 e poucos bilhões de reais por ano, tá? São 12 milhões de pessoas. As 200 pessoas mais ricas do Brasil, no ano passado, ganharam mais ou menos 1/3 disso. 60 mil vezes menos pessoas que ganharam só 1/3 a menos, ganharam 230 bilhões de reais nessa revista que vê os bilionários brasileiros, que saiu há pouco tempo, poucas semanas nas bancas,
mostrando quanto eles ganharam. O setor privado é muito mais acumulador, é muito mais gerador de desigualdade, é muito mais concentrador de renda do que o Estado. Muito mais, mas sem comparação. O dinheiro que você gasta nos seus serviços privados, ele acaba não voltando para você muito mais do que aquele que você acha que não volta do serviço público. Veja que a gente falou de 12 milhões de servidores públicos ativos. Se você for pegar o número de pessoas que é atendida ali pela assistência social e previdência social, são mais 30 milhões de pessoas. Então a gente está falando de um número de pessoas de quase 50 milhões, porque aí você também tem outros benefícios que são pagos ali na Seguridade Social, que quando você conta tudo, você está falando entre servidores ativos, inativos, pensionistas, BPC, LOA, quase 50 milhões de pessoas. Então essas pessoas estão recebendo de volta esse dinheiro. Agora, é um dinheiro que volta e a gente tem que analisar essa produtividade. O serviço público pode ser mais eficiente? Pode ser mais moderno? Ele pode ter uma produtividade maior? É claro que tem que ser, não pode ser. Ele tem que ser cada vez com uma qualidade maior. Mas vamos lembrar que o serviço privado é mais acumulador e muitas vezes é pior a qualidade. Há um tempo atrás, quando eu tinha visto a lista das 10 empresas com o maior número de reclamações do Brasil, 7 eram empresas que eram estatais e viraram privadas. E entraram para a lista das maiores reclamações do país. Só você vê as empresas que te atendem de telefonia, de energia, etc. Essas empresas eram estatais. Hoje você reclama de tudo que é jeito. Elas ficaram privadas, não ficaram melhores. Só que o problema é o seguinte, quando você pagava para o Estado, o dinheiro voltava redistribuído de uma forma muito menos acumulada do que volta hoje, onde vai todo para os donos, quando os donos estão no Brasil. Muitas vezes os donos estão fora do Brasil, ou seja, nem no Brasil esse dinheiro fica. Então é isso que a gente tem que entender, gente. Dinheiro não some. Quando o governo gastou, não está afundado em nenhum lugar, não queimaram o dinheiro, foi parar na mão de pessoas. As perguntas que a gente tem que fazer, está parando na mão das pessoas certas? Quando o governo pega e contrata uma obra, paga 10 bilhões de reais para fazer uma obra, está ficando 9 bilhões e 900 milhões na mão de um dono da empresa e só 100 milhões voltam para os funcionários, como distribuição de lucros, etc. Isso aí sim, o governo está servindo como um instrumento acumulador de riqueza, né? Não mais do que a iniciativa privada, mas quase igual a iniciativa privada, né? O governo está gastando boa parte dos recursos que ele arrecada em impostos para pagamento de juros. Esse sim é um dinheiro que faz com que aumente a desigualdade, etc. Previdência social, etc. Está vindo de um monte de gente e voltando para um monte de gente que vai gastar esse dinheiro. Então, o que eu queria passar para vocês era esse conceito de que Estado, ele não economiza nem gasta, ele redistribui e deixa um legado. Um Estado eficiente, ele tem um plano de desenvolvimento, ele tem um plano de investimento onde esse dinheiro todo que ele arrecada, ele faz com que seja redistribuído entre as pessoas, deixando um legado de hospitais, estradas, portos, rede elétrica, etc., para a gente poder já usar aquilo para a próxima vez que o dinheiro entrar, entregando mais um monte de geração de riqueza. O dinheiro sai de pessoas e vai para pessoas. Nenhum centavo se perde no caminho. Sempre se pergunte para onde está indo. Hoje no Brasil, vem principalmente dos mais pobres, 50% da carga tributária vem dos impostos sobre consumo e vai principalmente para os mais ricos sem produtividade nenhuma, que é a questão dos juros que são pagos. O dinheiro vai uma boa parte para lá e ali não gera nada, não fica nada de legado, né? Depois disso, você tem também o dinheiro que é pago para assistência social, para previdência social, para saúde, etc. Vai parar sempre na mão de pessoas e boa parte desse dinheiro também se reflete em serviços, né? Ou em produtos para as pessoas. No caso da saúde, você compra um remédio ou um produto que alguém tomou ali para poder passar de uma dor e etc. E o resto que a gente tem de investimentos vai parar na mão de pessoas também e deixa um legado que a gente vai usar como crescimento. Então não vamos cair nessa besteira de achar, vamos fazer o seguinte, menos Estado é maravilhoso. Menos Estado vai ficar tudo na mão da iniciativa privada, que concentra muito mais dinheiro do que o Estado. Muito mais dinheiro, basta vocês verem os números e passar a fazer essa análise de uma forma um pouco mais coerente, sensata, baseada em fatos. Economista que fala que gasto de Estado está provado que não faz crescer, não entende que existem
20 mil maneiras diferentes de você gastar o dinheiro do Estado. Um abraço e até o próximo vídeo.